Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindo ao nosso programa A Hora do Encontro. Nós estamos começando mais um programa. Esse programa que é uma possibilidade de trazer para vocês as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos programas de mestrados da Universidade Sesumar. Mestrados em promoção da saúde, gestão do conhecimento nas organizações e tecnologias limpas. Toda semana trazendo um convidado, uma convidada, às vezes professores, às vezes alunos, às vezes egressos, que vêm falar para a gente das suas pesquisas, tornando mais próximos de cada um de nós aquilo que está sendo desenvolvido no âmbito da ciência e que é tão importante a gente conhecer, porque como eu sempre tenho dito, a ciência não pode e não deve ser vista como um conhecimento longínquo, afastado de nós. A ciência torna a nossa vida melhor. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer a Débora Cristina de Souza Marques. Tudo bem, Débora? Olá, professora. Tudo bem, e você? Eu estou bem, é um prazer recebê-la, é um prazer revê-la, né? Um prazer, mesmo que à distância, é um prazer sempre estar com você. Gostaria de agradecer a oportunidade, viu? Estar aqui hoje. Olha, nós é que agradecemos, porque você vem falar para a gente de algo muito importante, que é a questão na área da nutrição, da questão da obesidade, na infância, na adolescência. Eu sei que as pessoas que estão nos acompanhando, os telespectadores, vão gostar muito de ouvir esse tema. Mas antes eu quero dizer que a Débora, ela possui nutrição, cursou nutrição no Centro Universitário da Unicesumar, agora já a universidade, e é mestranda no Programa de Promoção da Saúde, né, Débora? Você está aí cursando, salvo engano, quem é o Braulio, que é o seu orientador, o professor... Meu orientador é o professor Braulio. Doutor Braulio Branco, que bom. Bem, você também atua como técnica no Instituto Sesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação, nas atividades desenvolvidas no LIPES, que é o Laboratório Interdisciplinar de Promoção da Saúde. Vem desenvolvendo aí, sob supervisão do professor Braulio, um trabalho muito importante, muito significativo no que diz respeito à obesidade, composição corporal, promoção da saúde, nutrição esportiva, não é isso, Débora? Isso. Cada vez mais a gente está trazendo alguns projetos, né, no âmbito da saúde, a fim de promover, né, a saúde para as pessoas da comunidade. Então, estou trabalhando aí nesses projetos, tenho gostado bastante. O LIPES vem desenvolvendo, o Laboratório Interdisciplinar de Promoção de Saúde, realmente um trabalho excepcional. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns adolescentes, tanto do sexo feminino quanto masculino, que deram entrevistas, que falaram sobre o quanto as atividades do laboratório têm ajudado a mudar comportamentos, né, no que diz respeito a praticar exercício, ter uma alimentação melhor, enfim, e perder peso de uma maneira saudável, né? E falando disso, Débora, eu queria começar dizendo que assim, a questão da obesidade hoje a gente já entende como um problema de saúde pública, né? A Organização Mundial da Saúde alerta, os riscos são muito altos, não é uma questão de beleza, né? Não passa por isso. E tem muito a ver, evidentemente, com a alimentação das pessoas, né? A alimentação mudou, os alimentos são cada vez mais processados, a gente cada vez mais usa o fast food, cada vez mais rápido. Então, fala pra gente aí, com o seu conhecimento, como nutricionista, como mestranda, né, pesquisando nessa área, qual a importância de melhorar os padrões alimentares na infância e na adolescência, especificamente? Então, a gente entende, né, que a alimentação ela tem um papel muito importante. Igual você falou, não é apenas estético. A gente não tem que se reclamar por conta daquelas gordurinhas extras, um peso excessivo, mas sim na qualidade de vida, né, na saúde das pessoas. E a alimentação está muito relacionada a isso. Porque hoje em dia a gente vê aqueles alimentos altamente processados, né, os industrializados, igual você comentou, que eles têm uma quantidade enorme de gordura, uma quantidade enorme de açúcar escondido, que às vezes passa despercebido e a gente acaba ingerindo. E na infância e adolescência, o que acontece, né? Você acaba consumindo esses alimentos e aí acaba agredindo demais o nosso corpo. E essa saúde ela fica prejudicada. Então a gente encontra hoje em dia muitos adolescentes e crianças que estão com problemas gravíssimos de saúde, que são os mesmos problemas de alguns adultos. E isso daí pode levar a consequências ainda maiores quando eles ficarem mais velhos. Então aí reduzir, né, a quantidade de tempo de vida e além de
trazer baixa qualidade de vida. A gente vê hoje em dia ainda a presença do sedentarismo cada vez mais presente, que associada à alimentação inadequada está trazendo risco cardiometabólico, doenças crônicas como obesidade, diabetes, hipertensão, coisas que antigamente se via muito na idade adulta, agora está cada vez mais presente na infância e adolescência, né? E aí se torna muito preocupante, porque se você não tem um hábito saudável na sua infância e adolescência, né? Se você não tem essa prática regular, se você não tem o costume de comer vegetais, frutas, para você aderir isso na vida adulta é muito mais difícil. Porque você já está habituado a consumir mais alimentos industrializados. Quando você é adulto, você fala assim, quando eu era pequeno eu não comia, por que agora eu preciso, né? Então, fica cada vez mais importante essa atenção da alimentação na infância e adolescência. Porque a gente leva muitos hábitos dessa fase da vida, né? Que é a construção dos sabores, construção dos paladares. Então, a gente leva muito disso para a vida adulta. E aí, se você não tem uma atenção às crianças e aos adolescentes, a chance de piorar essas condições de saúde futuramente é ainda maior. Ô, Débora, e você falando, né, sobre os hábitos que a gente desenvolve na infância e na adolescência e que depois, na idade adulta, evidentemente é mais difícil mudar, eu fico pensando que acaba sendo um ciclo vicioso, porque daí aquele adulto que não se alimentou bem na infância vai ser um pai, vai ser uma mãe, que também não vai conseguir passar para o seu filho, para a sua filha, um modo mais saudável de se alimentar. E aí vai se perpetuando esse problema. E é bastante difícil, né? Falar para um adolescente que ele não pode ficar comendo muita batata frita, que ele não pode ficar comendo muito chocolate. Sim, é muito difícil porque, às vezes, essa criança, né, esse adolescente, ele tem essa vivência em casa. Então, por exemplo, por que eu tô acima do peso, minha mãe não tá, minha mãe toma refrigerante, por que eu não posso tomar o refrigerante? Então, assim, a criança, né, ela sempre tá observando. A criança, ela é muito esperta, muito ágil, ela presta atenção em tudo. Então, se a gente não tem, normalmente, esses hábitos em casa, normalmente a criança, ela vai falar assim, não, mas minha mãe não come. Meu pai, ele não tem esse hábito em casa. Todo sábado eu sei que tem fast food em casa. Eu sei que a gente vai passar ali na fila de um lanche rápido e a gente vai pegar. Então, assim, é um cuidado que deve se ter. Porque se esse adolescente, ele vira um adulto assim, a chance dele passar esse hábito para o filho, através do espelho, né? Porque o pai, o responsável ali, ele acaba se tornando um espelho. A criança vai seguir tudo. Então, a chance do seu filho também ser, né? Pode apresentar uma obesidade, alguma condição de saúde ruim, é muito grande. E os estudos têm demonstrado isso, né? Que o pai e a mãe ali, né, no âmbito familiar, ele tem uma responsabilidade muito grande nas condições de saúde. Então, se, por exemplo, o pai, ele não se exercita, a chance do filho não se exercitar também é muito grande. Mesma coisa para os hábitos alimentares, principalmente para os hábitos alimentares, que os estudos estão trazendo que as condições de saúde estão se refletindo nos filhos. Então, se você não tem um hábito alimentar saudável em casa, a chance do filho ter é muito mínima. Principalmente porque a criança, ela está inserida não só em casa, ela está inserida na escola, que às vezes pode ter influência dos amigos para comer um industrializado, tem também a influência, né, das amizades na redondeza, e hoje em dia, cada vez mais, a mídia social, né, a gente está percebendo que eles estão mais perto do YouTube, mais perto do Instagram, que tem aquelas propagandas, né? Compre um lanche e ganhe outro de graça. Então, assim, o olhinho brilha, imagina, até para nós brilha, imagina para eles. Então, é verdade. E você falou uma coisa que me chama a atenção também, que é a questão dos amigos. Às vezes você em casa consegue, faz uma comida saudável, coloca verdura, frutas e tal. Mas assim, o filho, a filha vai na casa do coleguinha e começa a achar que você é uma mãe chata, que você é um pai chato, porque na casa do colega pode, lá tem biscoito recheado, tem bombom, e por que aqui não pode? Então, isso também é difícil, né? Fora as propagandas, como você bem colocou. E aí entra aquela famosa frase, né? Mãe, por que eu não posso? Aí fala assim, você não é todo mundo. Mas é muito comum acontecer isso. E nessas horas, é importante você conscientizar a criança que existem os momentos certos e específicos para isso.
Hoje em dia, a gente tá tendo muito essa perspectiva assim, eu tenho que aproveitar hoje, o momento agora. Não, você tem que tudo tem um limite. Então, assim, você pode consumir um alimento industrializado, só que não assim, você não vai comer um pacote de bolacha, sendo que você pode comer 4, que você vai se satisfazer. Mesma coisa assim, eu não preciso ir todo dia num McDonald's ou num Burger King. Eu posso ir no final de semana, virar um programa de família a cada 15 dias, né? Não só ir no McDonald's, mas, por exemplo, por que não hoje uma pizza que é assada no lugar de um pastel frito? E, por exemplo, deixar uma Coca-Cola, né? Uma Pepsi, um Guaraná, desculpa falar marcas aí, mas para um final de semana, para algo assim mais raro, um momento com a sua família. E aí, quando essa criança chegar em outro contexto, né, em outra família, ela vai entender que é um momento. Que é uma, tipo, não, na minha família é assim, mas é legal esse momento que eu tenho com a minha família, porque é um momento de permissão, é um momento que, assim, não é algo, assim, exagerado. Minha mãe, ela deixa, só que tem os momentos que a gente aproveita juntos. Então, aí acaba mais, essa relação de pai e filho fica até maior. Nós estamos aqui no A Hora do Encontro, o programa que traz para vocês as pesquisas que estão sendo desenvolvidas ou que já foram desenvolvidas nos programas de mestrado em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento nas organizações da Universidade Sesumar. Hoje conversando com a Débora Cristina de Souza, que é mestranda em promoção da saúde, orientada do professor Braulio, nutricionista, desenvolve um trabalho muito interessante no laboratório interdisciplinar, que é o LIPES, né? E falando para a gente sobre obesidade na infância e na adolescência, um problema que é cada vez mais, como eu poderia dizer, mais preocupante, né? Se é um problema, é preocupante, né? Mas, enfim, mais presente, né? Cada vez maior, né? Cada vez os pais... Houve um tempo, né, Débora, que uma criança gordinha era sinônimo de saúde, né? As pessoas achavam, olha que bonito, olha que bebê bonito, olha que criança bonita, olha que criança saudável. E durante muito tempo, a obesidade ou o excesso de peso, né, não chegava a ser uma grande preocupação. Notadamente, o excesso de peso era algo aceitável, né? Eu acho que hoje nós temos a consciência dos agravos à saúde, que a obesidade provoca, né? O excesso de peso também, já caminhando, né? Que é um passo para a obesidade. Então, nós estamos avançando nesse aspecto. Mas, como a Débora vem colocando para a gente, a importância da família é muito grande para que as crianças possam ter... A gente está falando mais em alimentação aqui, porque ela é nutricionista, enfim. Mas também nós sabemos a importância dos exercícios físicos. Mas nós vamos falar mais especificamente sobre os alimentos, porque a gente sabe o quanto, né, Débora, isso é importante. E assim, eu queria que você falasse um pouco para a gente do LIPES, o que o laboratório interdisciplinar, né, da Unicesumar, ligado ao programa de mestrado em promoção da saúde, o que ele exatamente tem feito para auxiliar essas crianças e esses adolescentes? Então, o LIPES, né, que é conhecido como você disse, né, o Laboratório Interdisciplinar de Intervenção e Promoção da Saúde, ele promove vários projetos de extensão, né, então no âmbito do mestrado, do doutorado, que promovam a saúde. Então, a gente, né, tem trabalhado muito isso. E aí, aqui dentro, nós trabalhamos com projetos de tratamento da obesidade, né, e também de promoção da saúde, mas a gente atende desde criança, adolescente, adulto e idoso. Ultimamente, por conta da pandemia, né, a gente tem seguido algumas normas, então não está tão presente esses projetos, mas ultimamente a gente está com alguns projetos com adolescentes, com crianças e também no quesito do pós-Covid, né? Agora a gente está trabalhando um pouquinho sobre a reabilitação também. Então, quer dizer que não, o laboratório ele não atende só a criança e adolescente, atende todas as faixas etárias, né? Que bacana, que bacana. E também a gente tem alguns projetos, né, no quesito de atletas também, mas o laboratório ele foca muito na promoção da saúde. Então, promover, né, não um tratamento de agora, sim algo futuro para você levar para sua vida. Tanto que a nutrição, por exemplo, a gente não trabalha com dietas, a gente trabalha com a reeducação alimentar. Porque às vezes a dieta você muda ali no momento, né? Então, assim, você tá ali por um período específico. Agora, a reeducação você vai levar pro resto da sua vida. Às vezes, você vai mudar um hábito de, tipo, trocar o frango frito para um frango grelhado.
e isso você vai levar para o resto da sua vida. Essa mudança já vai fazer grande diferença. Então, por isso que a gente foca nessa educação em saúde, né? E acho que é importante também, porque hoje tem havido realmente uma mudança, né, em relação a como se comportar para perder peso ou para manter o peso. Não é mais aqueles regimes restritivos, né, que a pessoa ficava uma pilha de nervo, porque não podia comer nada, porque não podia fazer nada, não podia nem se sociabilizar com os outros, né, não podia ir numa festa, não podia sair com os amigos, era muita restrição. E na adolescência e na infância, a gente sabe que isso era algo muito difícil de ser mantido. Sim, e principalmente porque gera aquelas ansiedade, né? Você não se sente bem no lugar, por que todo mundo pode e eu não posso? Eu, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Eu fui uma adolescente, uma criança obesa, né, que sempre esteve acima do peso. Então, assim, quando eu passei por esse processo de cuidado, né, então, assim, eu me sentia um pouco excluída da sociedade, porque, querendo ou não, a sociedade impõe aqueles valores, assim, né, e é muito difícil. E quando a gente fala numa dieta mais restritiva, é mais ainda, porque você tá deixando, às vezes, de comer uma certa quantidade de arroz, feijão, e aí você vai ficando mal-humorado, é muito difícil, é complicado. É verdade. Então, acho que nós estamos tendo uma mudança, né, de compreensão a respeito dos riscos, né, do comprometimento da saúde, mas nós, por outro lado, estamos sendo mais flexíveis para entender a importância de uma alimentação equilibrada, que não significa necessariamente não poder comer nada, né? Aquelas dietas meio malucas que a pessoa acabava usando, né, fazendo. Bem, eu gostaria de saber como projetos multidisciplinares podem ajudar no combate à obesidade e na prevenção do risco cardiometabólico em adolescentes. Aí uma grande preocupação dos pais, né? Hoje está muito presente, né? Então, assim, os projetos, eles vêm, né, com o objetivo de promover saúde. Mas, quando a gente pensa em projetos multidisciplinares, a gente pensa no envolvimento da nutrição, né, com uma reeducação alimentar, que a pessoa vai levar para o resto da vida, a psicologia, que entra aí no aspecto que vai tratar essas condições aí que o adolescente ele está passando no momento, então essa fase mais difícil, né, o que está acontecendo, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, que está de muita angústia, e aí entra a educação física também, que tira o adolescente e a criança do sedentarismo, né, e acaba aumentando esse gasto energético. Consequentemente, a junção, né, dessas áreas, além da medicina, biomedicina, que tem entrado nesses projetos multidisciplinares, eles vão melhorar as condições da saúde, porque acabam aumentando esse gasto energético, a criança ou adolescente acaba gastando mais, acaba perdendo mais peso, e além de perder peso, né, o legal dos projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no laboratório é que a gente trabalha muito com a composição corporal. Então a gente vê uma redução do percentual de gordura, da quantidade de massa gorda, principalmente na região abdominal, que vai influenciar aí nas condições da saúde do risco cardiometabólico. Então a gente está percebendo, né, estamos em análise, que os projetos eles têm favorecido essa perda de gordura na região do tronco, que melhora essas condições de saúde. Então, melhora, por exemplo, os exames bioquímicos, né? Também a gente está analisando que, além disso, tem melhoras também no aspecto da saúde mental, que a gente consegue ver, né? Tipo, uma melhora, assim, em fatores de ansiedade, de mudança de comportamento, além dos padrões de alimentação, que antigamente você via muito presente a ansiedade, então eles estavam descontando muito essa ansiedade no noturno. Então, na madrugada levantava e comia, por exemplo, miojo, comia bolacha recheada, salgadinho de pacote, coisa que normalmente é uma crise de ansiedade, você quer algo para ficar mastigando ali sem parar. E estamos analisando que os projetos eles estão vindo, estão abraçando essa causa, estão conseguindo melhorar esses padrões de saúde, principalmente no risco cardiometabólico, né? Que se não tratado, né, na infância e adolescente, a chance de se tornar um adulto com condições de saúde ainda piores é bem grande. Débora, você mencionou aí, falou sobre a pandemia. Eu queria
pensar nisso. O período de pandemia, eu acho que foi muito difícil para os pais controlarem essas crianças e esses adolescentes, né? Por quê? Primeiro porque não, a tensão de ficar em casa, de não poder sair, né? E, portanto, fazer o quê? Vou comer. Né? Vou comer uma pipoca, vou comer um doce. Segundo, eu acho que a própria tensão, a ansiedade, que as notícias sempre tão ruins na televisão e as pessoas falando de morte o tempo todo, evidentemente gerou uma tensão em todo mundo, inclusive nas crianças e nos adolescentes, que também foram impactados por isso, né? E também o fato de não poderem sair, fazer exercício, andar, caminhar. Eu acho que foi um período bastante difícil, né? Foi. Eu acho que entrou vários aspectos. Primeiro, ficaram muito tempo em casa, né? Então, um ambiente fechado, muitas vezes na correria do dia a dia, a gente teve uma parada muito brusca. Antigamente, a gente ficava lá na correria do dia a dia, às vezes se comunicava pouco, então teve que melhorar a relação, né, com todos os membros da casa. Depois entrou o aspecto que, principalmente, nós sentimos, mas ainda os adultos continuaram a trabalhar, né? Às vezes em home office, mas continuaram a ter suas atividades. O adolescente, ele foi obrigado a parar e ficar em casa. Então, assim, ele não tinha... A aula continuou remota. A gente está começando a voltar agora. Então, foi mais de 1 ano e meio. E fora que aí ficou muito na frente da tela. Então, o nível de atividade física reduziu drasticamente. Fora que o contato com os colegas não ficou mais presente. Então, assim, o que estamos percebendo, né? Que principalmente o relacionamento familiar, ele teve que melhorar, só que quando eles voltaram para o projeto, o que eu achei mais interessante foi que eles gostaram da comunicação com os novos colegas. Que aí esse dia eu estava até brincando com uma colega de trabalho, que eu falei assim, dá até vontade de chorar, porque às vezes a gente não percebe isso no dia a dia, que é essa falta, né? Porque a gente tem ali um WhatsApp, agora criança, adolescente, ele fica muito na tela. E aí quando eles tiveram o contato, a experiência deles, né, que a gente teve uma entrevista, foi que melhorou, só deles se relacionarem, eles tinham mais motivação para vir treinar. Então, olha o impacto que a pandemia trouxe. E aí, muitos deles ganharam peso descontroladamente, mais de 10% do seu peso. Então, assim, aí é onde a gente entra, assim, então a crise de ansiedade, né, os transtornos, aquela angústia de não saber quando vai terminar, até nós, a gente fica assim, quando que vai terminar? Não... Então, assim, eu acho que criou meio que uma restrição aí e teve muitos problemas, né, psicológicos, aí acabou ganhando peso, tudo isso foi influenciando, aí a família começa a cobrar mais ainda, aí não só a família, mas os colegas, depois na hora que retornar, o que será que eles vão achar? Então, assim, ficou um peso para todo mundo, um peso para a família, por, não saber o que fazer, não saber o que eu posso fazer para tirar meu filho de casa, o que eu posso fazer. Então, a gente vê muito essa preocupação. E o legal que estou encontrando nos dias de hoje é que os pais eles estão cada vez mais aderindo a essa ideia de saúde. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu trazer mais esse aspecto. Então, assim, treinar junto, fazer uma alimentação saudável junto, um incentivar o outro. E aí trouxe também tirar um pouco do peso do adolescente, porque meu pai também está me ajudando nesse processo. Então, foi uma pandemia aí que trouxe bastantes portas, né? A gente conseguiu ver muita coisa, até na gente mesmo. Eu acho que isso é bastante importante para o adolescente, quer dizer, porque fica muito difícil para uma criança ou uma adolescente ficar fazendo o regime. Senta lá na mesa, aí vai comer, né, regrado, vai comer um frango grelhado, vai comer uma salada, enquanto os outros estão comendo uma batata frita, uma macarronada. Até eu confesso que se tivessem, eu ia querer a batata frita, obviamente. Pois é. Então acaba sendo uma situação em que toda a família precisa participar, compreender e participar para ajudar essa criança e esse adolescente, né? E há também, Débora, a gente sabe que os pais sempre têm a maior boa vontade, o maior desejo de ajudar os filhos, ninguém questiona isso, mas há algumas famílias em que mesmo a criança sendo obesa ou tendo excesso de peso, se faz muito doce, se faz muito bolo, né? E às vezes nem percebe, né? E às vezes
No dia a dia, assim, a gente não repara, às vezes, calorias ocultas que se encontram, às vezes na quantidade do óleo que vai preparar um arroz, às vezes no modo de preparo, na quantidade de sal. Então, assim, não que seja o culpado, mas, assim, tentar entender e educar essa saúde para evitar esses problemas que estão condicionados, né? Então você, mãe, você pai, você responsável, que tem uma criança, que tem um adolescente em casa, que tem excesso de peso, você também precisa se alimentar bem, porque você é, como a Débora falou, um espelho para essa criança, para esse adolescente, né? E a sua saúde também vai agradecer. Afinal de contas, a gente sabe o quanto é a importância, né, Débora, de uma alimentação equilibrada, para que a gente tenha uma vida mais saudável, né? Não só fisicamente, mas inclusive emocionalmente, né? Os comprometimentos da obesidade hoje não se limitam só a aspectos físicos, né? Sim, mentais também. O estresse presente também pode ser melhorado com a alimentação, a ansiedade, muitas coisas. Autoestima. Então, ajuda bastante. Fora as condições da imunidade que a gente consegue trabalhar através da alimentação. Aí você fica mais disposta, tem mais ânimo para fazer as coisas. Tenho certeza que vai ser bom para a família inteira. Então, assim, muda um, vai mudando um cada um, porque acaba todo mundo seguindo o mesmo exemplo. Isso é importante, né? A família, né, acaba sendo uma dinâmica familiar, né? Engloba a todos e não só. E isso é importante, porque o adolescente daí, ou a criança não se sente sozinho, né? Eu estou sozinha, assim, nessa forma de alimentar, que é ruim, eu não queria estar assim, e vai havendo resistência a uma alimentação mais saudável. Então, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, um incentiva o outro e vai ser até divertido porque vai melhorar o relacionamento familiar também. Então, Débora, o nosso programa Hora do Encontro, ele acaba tão rapidinho, a gente começa a falar e já vai dando a hora de... Só para a gente finalizar, então, a sua pesquisa, que é orientada pelo professor Dr. Braulio Branco, é obesidade na infância e na adolescência. Então, a gente teve 2 grupos de comparação, um com pais que participavam do exercício físico e da nutrição, né, psicologia, e outro que os pais não participavam. Então, a gente vai estar comparando se o pai participando, ele influencia diretamente aí no risco cardiometabólico, composição corporal e também nos padrões alimentares da família. Então, a gente está em processo de análise aí. Bom, nós conversamos hoje na Hora do Encontro com a Débora Cristina de Souza Marques, que é mestranda em promoção da saúde na Unicesumar, é nutricionista também aqui pela Unicesumar e é uma das responsáveis, as pessoas que estão atuando diretamente no LIPES, que é o Laboratório Interdisciplinar de Intervenção de Promoção da Saúde. E nós, assim, ouvimos um pouco, né, das suas orientações, das suas colocações acerca de como a família pode ajudar uma criança e adolescente que está com excesso de peso ou que está obeso, lembrando sempre que a Organização Mundial de Saúde alerta para os riscos da obesidade e do excesso de peso. Débora, eu queria agradecer muito a sua presença, dizer que foi um prazer conversar com você, esse é um tema muito importante e convidá-la para, ao final da sua pesquisa, você vir aqui contar para a gente, dizer para a gente qual foi o resultado dessa intervenção. A participação dos pais influenciou ou não influenciou aí nesses adolescentes? Ai, legal. Nossa, aceito super. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. E é muito gostoso falar sobre isso. Eu tenho me apaixonado cada vez mais sobre o tema e espero que pelo menos essas contribuições tenham ajudado. Com certeza, com certeza. E você que esteve com a gente, eu agradeço e vou dizer que na próxima semana, nesse mesmo horário, eu vou aguardar você. Um abraço, tchau, tchau.